Gente, não sei se já restabeleceu aí o contato. Eu ainda não vi ninguém entrando. Já começou a restabelecer aí o contato. Eu só queria agradecer a presença, a participação de vocês. E eu queria dizer que nós estamos trabalhando incansavelmente para tentar estabelecer um conteúdo de qualidade para vocês. Agradeço imensamente ao CEAP, que é a instituição empregadora, que abriu as portas da instituição para que eu pudesse estar trabalhando com vocês, estar ensinando, poder dividir o conhecimento que eu tenho. E oi, Mar, que bom te ter aqui. Então, eu quero agradecer imensamente ao CEAP, que me proporcionou a possibilidade de eu conhecer vocês e estar trabalhando com vocês aqui. Hoje entraram pessoas que trabalharam comigo, os meus familiares estavam aqui participando, e pessoas que trabalharam comigo, tá? Quando eu trabalhava ainda no Sintep, que foi o primeiro local onde eu trabalhei, que eu sou sempre muito grata a todas as pessoas que me estenderam a mão em qualquer que seja o momento em que eu precisei e que um dia eu vá precisar. Eu sempre guardo essas pessoas no meu coração e sempre estou pedindo para que Deus abençoe elas muito mais. Olha, meu irmão entrou e estava trabalhando. Meu irmão é um gato, como diz a minha mãe, meu filho é um gato. E então eu quero agradecer aos meus irmãos, eles me dão maior força, aos meus pais, meu marido, que ele tá lá o tempo todo firme comigo, me dando todo o apoio que eu preciso, como eu falei, os meus irmãos, que são meus compadres, que são meus compadres duplamente, né? São padrinhos do meu casamento, são padrinhos do meu filho, e que eu vou dizer que irmão, ele é aquela fonte da juventude que Deus te proporcionou a estar sempre acesa e viva, porque não importa o quão velho tu estejas, tu sempre vais ver o teu irmão como se ele fosse aquela criança que brincava contigo, e vai sempre te lembrar dos melhores momentos da tua vida, como eu tenho momentos maravilhosos que eu me lembro com os meus irmãos, e das coisas que eu fiz com os meus irmãos, que eu acho que dinheiro nenhum paga. E quero agradecer aos meus pais, que meu pai, muito embora ele tenha uma metodologia que seria uma psicologia inversa, de qualquer forma ele me fortaleceu para esse momento que eu vivo agora.
E quero agradecer aos meus irmãos de coração, que eu tenho alguns irmãos assim de coração. A Gabi, ela é uma irmã de coração que, nossa, nos momentos assim que eu mais precisei, ela estava lá, tá? E eu precisei muito delas, da minha irmã e da Gabi. Elas me deram muita força. Minha mãe e meu pai. Minha mãe, que eu sempre uso a minha mãe como exemplo das aulas, porque pensa numa pessoa assim que que ela é engraçada, é a minha mãe. Daquele jeito meio, como diz a Maria Bethânia, meio estúpido de ser, e de se defender. Ela é extremamente engraçada. E oi, simpática, saudade, Aline. Laís também, prazer. Então eu quero agradecer os meus primos, os meus tios, meus primos que entraram aqui para me prestigiar, meus sobrinhos que entraram para me prestigiar, para me dar um apoio nesse novo projeto que eu estou tentando trazer aí para minha vida, né? Já que a gente não pode se ver presencialmente, então vamos trabalhar que seria a distância. E aí, como eu falei para vocês, vocês podem estar sugerindo o Matheus, meu cunhado, tá? Matheus, vê se tu fala lá para teus seguidores me seguirem, Matheus. Pô, tu tem 23 mil seguidores, rapaz. Caraca! Então, eu quero agradecer a todos vocês, porque é muito importante esse projeto. Inclusive, eu quero pedir para que vocês venham a sugerir temas, assuntos que nós possamos trazer para debater aqui, tá? Para as nossas lives. Pode trazer qualquer assunto que eu te garanto que eu vou trabalhar da melhor forma possível, trazer todo o conteúdo atualizado, o melhor que tiver dentro do assunto, para que vocês estejam sempre atualizados e estejam aí com o melhor conteúdo que seria desse assunto que for escolhido. E aí eu vou colocar a enquete lá, e aí vocês podem sugerir. Mas claro, estão convidados. Estão convidadíssimos. Espero vocês amanhã e domingo aqui em casa, tá? Vamos tomar aquele banhão de piscina. Olha, Sussuarana também, que prazer. Como é que tá, linda? A Liz, Natália Moreira, Natália também, prazer. Então, vocês podem sugerir. Pode ser que vocês tenham, Vanessa, que prazer. Pode ser que vocês tenham. Olha o grupo das louras, claro, Mar. Linda, maravilhosa. Pode ser que vocês tenham dúvidas em algum assunto, dentro da parte lá do direito, que seria dentro lá
pode ser direito civil, pode ser dentro do direito penal, pode ser dentro do constitucional, administrativo. Como eu falei para vocês, eu trabalho bem com todas as áreas. Bem, todas as áreas não, vamos ser sinceros. Tributário financeiro, eu sou um desastre, tá? Mas aí eu quero pedir toda a ajuda de vocês aí. Na verdade, eu posso até pedir a ajuda da Tchutchuca, e aí a gente faz um trabalho bem bacana, tá? Gabi, imagina toda a força que eu adquiri aí ao longo dos anos, e durante todo esse período que eu passei com essa enfermidade, os meus irmãos, os meus pais, os meus familiares foram incansáveis. Eu morei 6 meses em São Paulo com as minhas irmãs e elas me davam banho, tá? A minha mãe cansou de me dar banho, minha mãe, uma mulher idosa, cansou de me dar banho. E eu jamais vou esquecer isso, tá? Certo é que a minha mãe, ela é um pouco bruta, né? Para dar banho, depois eu senti um certo desconforto quando eu me sentava, né? Especialmente quando ela lavava as partes mais baixas, tá? Ótimo! Nós podemos aí trazer na nossa próxima live, podemos agendar segunda-feira a nossa live, já deixar agendado. E aí nós já tivemos um pedido para trabalhar a questão do contrato pré-nupcial. Só lembrando para vocês que quando é casamento é pacto antinupcial, tá? Quando é o que seria a união estável, ele vem trazendo o que seria esse contrato nupcial, que seria, na verdade, pré-nupcial. No casamento é pacto antinupcial, que ele vai justamente estabelecer a escolha de um regime que seria um regime diverso a regra geral, que seria a regra legal, que seria a comunhão parcial de bens. E aí tu terias 3 regimes que tu poderias escolher para casar, tá? A minha prima Fernanda, pode deixar, tá? Anotado, Mateus, que prazer, minha prima, a Manuela, que também estava comigo em São Paulo, foi me ver no hospital, nas minhas cirurgias, fez uma trança no meu cabelo, que eu adoro que façam trança no meu cabelo, tá? Já falei para vocês que eu fiz uma chapinha aqui no meu cabelo, menina, que o menino roeu todo o meu cabelo, ficou a treva meu cabelo, Ave Maria. Então, vocês podem sugerir qualquer tema lá para nós conversarmos, que nós podemos conversar. Se vocês quiserem estabelecer tema diverso do direito, na questão de medicina e tal, vocês me falam que se for ginecologia, aí eu posso falar com o meu irmão, se for nefrologia com a minha irmã, ou com geriatria com a minha outra irmã, tá? E aí vai, né? Dentro da engenharia pode ser o Manuel, isso depende do assunto que vocês quiserem estabelecer. Se for união estável, o contrato, ele não deveria trazer o que seria as testemunhas, porque ele traria o que seriam os mesmos moldes que seria estabelecida
para o que seria o casamento, que seria o pacto antinupcial. O pacto antinupcial, ele não exigiria testemunhas. Agora, o contrato pré-nupcial, ele também não deveria exigir testemunhas. Agora, tem alguns cartórios que eu não vou citar nomes. Aqui em Macapá, tem um cartório que ele está fazendo de forma diferenciado da maioria dos cartórios em relação à ideia do contrato pré-nupcial. Ele só não é estabelecido pacto antinupcial porque ele é na união estável, tá? Sendo na união estável, ele vai ser tido como contrato. Agora, que ele deve seguir os mesmos moldes que o pacto antinupcial deveria, porque inclusive o 1725 ele vai dizer para mim que eu vou utilizar a comunhão parcial de bens se eu não fizer um outro contrato que venha estabelecendo o que seria o regime diverso. Então ele já faz uma analogia ao pacto antinupcial, mas existe um cartório aqui que ele não faz pacto antinupcial quando a pessoa casa em regime diverso da comunhão parcial de bens, e ele deveria fazer. Inclusive eu tive 2 alunos que casaram nesse mesmo cartório, e o aluno pegou e disse assim: mas está escrito lá que eu tô casado na separação convencional de bens. O que vale é o que está escrito. Então eu falei para ele: querido, vou te explicar uma coisa. Uma coisa é o que está escrito, tá? Outra coisa é tu executares o que está escrito. Porque até então, tu podes imaginar que tu estás casado na separação convencional de bens. Quando tu estás pela comunhão parcial. Por quê? E aí eu te explico. Porque não houve pacto antinupcial. Aí ele diz: mas eu não posso fazer agora? Eu disse: não, não pode. Mas o que vale é o que está lá escrito na minha certidão de casamento. Eu disse: não, querido, porque se tu casaste na separação convencional de bens, quando tu fores divorciar, ou se tu morreres, o juiz vai pedir a tua certidão de casamento, tá? Quando ele vê que não é comunhão parcial de bens, ele vai pedir o pacto antinupcial. Se tu não apresentares, ele vai trabalhar a comunhão parcial de bens, tá? Da mesma forma, o que seria para a união estável, que ele vai estabelecer o mesmo raciocínio. Olha, Nazi, que prazer, Nazi, a Fernanda, que prazer, a Fernanda Cardoso, prazer imenso, Vinícius, que prazer, Nazizinho. Então é isso o que vai funcionar. E é muito importante que, se vocês forem a Verlane, a dupla Fernanda e Verlane, se vocês forem casar, se for o regime diverso, tu tens que fazer o pacto antinupcial para que vala, né? Até parece que está errado, mas está certo. O regime de bens que tu escolhestes. Agora, se tu queres estabelecer uma união estável, regulamentar a união estável através de um contrato, tu vais fazer também um contrato que seria pré-nupcial, tá?
que segue as mesmas regras do pacto, que deveria seguir, que é o que o código estabelece, tá? Agora, tudo, como eu falei para vocês, se tu estiveres em união estável e tu queiras converter em casamento, seja homoafetivo relacionamento ou seja aí entre casal hétero, a Constituição ela estabelece a união que seja convertida a união estável em casamento, e a Resolução 175 de 2013 ela regulamenta a conversão de união estável em casamento para as pessoas do mesmo sexo. Então, se tu quiseres converter a tua união estável, tu não queres casar porque tu achas que tu não queres casar na comunhão universal de bens, mas tu queres ser justo com o teu companheiro. Então, tu podes converter a união estável em casamento e aí pedir para retroagir a data da constituição aí dessa união estável, provando, lógico, o momento em que tu estabelecestes essa união estável, que seria justamente em relação a esses bens. Mas como eu te falei, se tu queres te assegurar de que o teu cônjuge ele não vá se apropriar de bens que ele não contribuiu para adquirir, tu podes casar a participação final nos aquestos, que é justamente aquele regime de bem em que o cônjuge ele só vai mear aquilo que ele efetivamente contribuiu. E aí, nesse caso, ele precisa demonstrar que ele contribuiu para a aquisição de determinado bem, o que seria o diferencial entre a comunhão parcial de bens. Tá? Então, quero agradecer a presença de vocês até esse momento, minha família presente aqui, meus primos, meus irmãos presentes aqui e meu cunhado. Quero agradecer muito a presença de vocês, dos meus alunos, ex-alunos, que a maioria transformaram-se em grandes amigos. Quero agradecer também. Quero pedir para vocês o que foi doado pelos pais do cônjuge na comunhão parcial, se foi doado só para o cônjuge, ele é a título gratuito, ele fica só com o cônjuge que seria o destinatário da doação. Agora, se for na comunhão universal, como a doação ela é a título gratuito e englobam todos os bens gratuitos e onerosos, o cônjuge ele tem direito. Agora, se for na participação final nos aquestos, esse bem seria só do cônjuge que recebeu a doação. As benfeitorias que forem feitas nesse bem particular, se for na comunhão parcial de bens, ela vai comunicar, e nesse caso ela vai ter que os cônjuges eles vão partilhar o que seriam esses bens, e então os bens não, que diga a benfeitoria, e nesse caso se tinha um terreno
e o cônjuge era proprietário do terreno, mas não tinha casa construída, e aí o cônjuge construiu uma casa na constância do casamento, na comunhão parcial de bens, o que foi gasto para, digamos, construir ou ampliar essa casa, ela vai ser dividida entre os cônjuges. O terreno e a casa original, elas continuam sendo do cônjuge que seria proprietário, ele só vai ressarcir a benfeitoria, que nesse caso não seria ressarcir, eles vão mear o que for gasto para vir aí a atingir essa benfeitoria, tá? Então, olha, Alderlice, que prazer, muito prazer, o Luan também, que prazer, Geise de novo. Então eu agradeço muito a presença de vocês, peço que vocês coloquem aí os assuntos que vocês queiram a discutir futuramente e se inscrevam lá no canal do YouTube, indiquem aí para o pessoal se inscrever no Instagram, lá no YouTube, que vai ter conteúdos bem legais e vai ser muito legal a participação de todos. Leandro Arnon, quanto tempo, hein, sumido? E aí vai ser bem legal, vocês vão poder estar bem por dentro da questão do direito, e é bem legal vocês poderem, ainda que tu não sejas dentro da área, como por exemplo meus irmãos, mas isso daí já possibilita que tu te atualizes ou que tu não faças um negócio ruim e que tu fique antenado justamente para essas situações. Ô Luan, muito obrigada. Eu vou colocar depois o link do YouTube lá na como é o nome daquele negócio lá? Aquele negócio que fica passando toda hora lá do Instagram. E aí vocês podem me seguir, que eu tô quase estourando o limite lá do YouTube, eu tô com 3 seguidores, tô quase extrapolando lá o limite, não são 3 milhões não, são 3 mesmo. E aí vocês podem se inscrever no meu canal do YouTube, o status. E aí eu vou colocar lá para vocês me seguirem, indiquem aí o Instagram e o YouTube para os amigos, parentes, familiares de vocês, para que estejam participando e estejam aí também se atualizando em relação a determinados assuntos. Agradeço muito a participação de todos. Quero agradecer ao CEAP, que é a instituição empregadora, que me possibilitou conhecer a maioria de vocês e que eu fiz uma amizade assim maravilhosa com a maioria de vocês. A coordenação do curso de Direito, que sempre foi muito parceira. A Isadora, que é minha amiga há muitos anos, que é muito parceira. O Dr. José Cláudio, diretor da instituição. O Edson Franco Júnior, todos os Franco lá que dão maior apoio, professora Maria Ângela, meu primo Carlos, que prazer, Carlos, muito obrigado. Ao CEAP, que é a melhor instituição do estado do Amapá, 27 anos de educação de qualidade, jubileu de prata, única 100% presencial, o melhor quadro de professores, mestres e doutores, amplo estacionamento e sempre atualizada e antenada no que é o melhor para o nosso corpo discente. Sejam sempre muito bem-vindos para egressos visitarem a instituição, não agora nesse momento de pandemia, mas sejam muito bem-vindos.
e sintam-se sempre muito à vontade para, tendo alguma dúvida, me mandar um WhatsApp. O número tá lá acho que na bio lá do Instagram, mas a maioria de vocês sabe o número lá, que é 981 40 6667, 3 meia dúzia, tá? Que é o número da besta, mas eu não sou besta não, tá? Só tenho cara de besta, mas no fundo eu sou besta mesmo. Então, espero vocês no nosso próximo encontro, segunda-feira. Vou colocar já a enquete para saber qual é o assunto que nós vamos ver na segunda-feira, o mais votado. Aí nós vamos discutir. Também temos um grupo lá do Telegram para aqueles que têm interesse em se preparar para a carreira jurídica, aí para concurso público, que nós estamos trazendo, que seria uma bateria de exercícios e material atualizado, doutrina, material apostilado, que seria aí destinado justamente àqueles que se interessam em se atualizar um pouco mais para o que seria alçar voos maiores, ou aqueles que querem iniciar a carreira jurídica, ou aqueles que estão já advogando e que querem tirar uma dúvida com um colega em relação a alguma ação, querem um modelo e tudo. Então, entra lá, tá, o link tá lá na bio, entra lá na bio e que vai estar lá o link, e aí tu automaticamente já entra no grupo lá do Telegram, e eu tô postando o que seria material diariamente. Aí o exercício que já foi postado, eu vou postar a resolução desse exercício, e aí já vou postar ao próximo para nós podermos seguir aí. Tem concurso que já foi questão de 2020, 2019, 2017, 2018, dos últimos 5 anos, para nós trabalharmos bem direcionado, para vocês verem o que está caindo aí nos últimos anos das bancas mais diversificadas, tá? Então, um grande beijo, conto com vocês no nosso próximo encontro, segunda-feira, tá? Não se esqueçam de mim. Oi, Jean. Oi e tchau, Jean. Então, na próxima segunda-feira, eu aguardo vocês lá. Vou colocar para vocês fazerem a votação, tá, meus amores? Um grande beijo para vocês.